85 anos do presbítero Elias, e o que ele representa para nós, para a igreja, para o reino de Deus, e que bênção ele tem sido nas mãos do Senhor nesses anos todos aqui na nossa igreja, servindo ao Senhor. Desde 1971, o senhor Elias está aqui na igreja presbiteriana do Lindéia. E nós queremos agradecer a Deus, né? Juntamente com a sua família, com a dona Geni, com os filhos, né? Com os netos, bisnetos, que o Senhor continue abençoando a vida do senhor Elias, dando uma vida longa e feliz. O senhor Elias é um homem cheio do vigor de Deus, 85 anos, né, lúcido, forte, servindo a ceia do Senhor, participando das reuniões do conselho, participando das atividades da igreja e sempre glorificando a Deus, sempre exaltando ao Senhor. Por isso, meus queridos irmãos, nós queremos meditar uma passagem bíblica para a nossa edificação em Josué, capítulo 14, versículo 6 até o versículo 15. E eu convido os irmãos bondosamente a se colocarem em pé mais uma vez, para que juntos possamos ler esse texto, Josué 14, versículos 6 até o versículo 15. Vamos ler esta passagem para a nossa edificação. Você que está em casa também, leia a palavra de Deus conosco, que Deus abençoe. Os irmãos que estão aqui possam compartilhar esse link com outras pessoas, para que outras pessoas sejam também abençoadas pela palavra do Senhor. Vamos ler esse texto então. Diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então, Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Vamos repetir isso comigo? E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriate Arba, e este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai bendito, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, e que o Senhor esteja abençoando sempre a vida do presbítero Elias, nos seus 85 anos de vida, vividos na Tua presença e para a glória do Senhor. Juntamente com a sua esposa aqui à frente, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida desse casal, pelo testemunho de fé e amor que eles, ó Deus, têm dado diante da igreja, diante, ó Deus, da família, diante da sociedade.
ó Deus, para a glória do teu nome. E agora fala ao nosso coração, ó Deus, que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saiamos daqui impactados com a tua palavra, santificados pela tua verdade, iluminados, ó Deus, pela tua revelação e tocados, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, para vivermos para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Thomas Edison era um menino parcialmente surdo, e ele voltou com a nota da diretoria da escola para casa, dizendo o seguinte para os pais: que esse menino fica em casa porque ele é confuso e ele não consegue aprender nada. A mãe, ex-professora, propôs que ela mesma iria ensinar o filho em casa, e ela dizia consigo: meu filho não é confuso nem incapaz de aprender, disse ela indignada. Quando Thomas Edison morreu, muitos anos mais tarde, todas as pessoas dos Estados Unidos lhe reverenciaram desligando as luzes do país por 1 minuto. Ele estudou e trabalhou com afinco no aperfeiçoamento de diversos dispositivos, como o telefone, por exemplo, e patenteou mais de 1000 invenções suas, entre as quais a lâmpada elétrica e o fonógrafo. O fonógrafo é aquele aparelho que grava, né, e reproduz som. Ninguém, às vezes, nenhum de nós, às vezes, pode ter tido contato com um fonógrafo. Mas a gente tem os benefícios hoje dos gravadores. É a invenção de Thomas Edison. A perseverança daquela mulher e daquele menino mudar os nossos hábitos, influenciar o mundo de forma profunda e permanente. De igual forma, Caleb foi perseverante em seguir o Senhor, apesar dos obstáculos em conquistar a terra prometida. Caleb era da tribo de Judá, da tribo de onde veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Era filho de Jefoné, o quenezeu. Alguns pensam que ele foi chamado de quenezeu porque ele venceu a batalha contra os quenezeus, e então ele recebeu também este nome. Assim como os romanos colocavam títulos nos seus generais, homens corajosos, homens de guerra, às vezes colocavam-se africanos, porque ele venceu uma batalha na África, ou germânicos, porque venceu uma batalha na Germânia. Moisés escolheu Caleb para representar a tribo de Judá no grupo dos 12 homens enviados a espiar Canaã, a terra de seus sonhos, a terra da liberdade, a terra que viram era muito fértil, manava leite e mel, produzia frutos enormes. Havia um cacho de fruto que levou 2 homens para carregar. Eles levaram aquela ramada desse cacho de uva para mostrar que a terra era boa, que a terra era fértil. No entanto, descobriram que a terra era habitada por povos temíveis, principalmente os descendentes do gigante Enaque, que viviam próximos a Hebrom. E por causa disso, 10 espias voltaram desapontados e convencidos de que jamais eles poderiam vencer esta terra, esses inimigos, porque a batalha era desigual, era contra homens altos, gigantes, quem sabe de mais de 2 metros de altura, quase 3 metros de altura, como Golias. E eles trouxeram então um relatório pessimista para o povo de Israel, desanimando o povo. Veja o que diz o texto bíblico em Números capítulo 13, versículo 32 e 33, o seguinte: e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Um relatório pessimista, cheio de falta de fé e de confiança no Deus provedor, sustentador, protetor, o Deus onipotente, onisciente, onipresente. O relatório desses 10 espias foi o relatório do medo, do sentimento de derrota e fracasso, da covardia.
Alguém disse que a covardia nos leva muitas vezes a inventarmos coisas que não existem. Como pode um ser humano ser um gafanhoto diante de outro? Mentira! Como pode a terra devorar os seus moradores? Se fosse verdade, como eles retornaram para dar o relatório? A covardia nos faz inventar mentiras. Entretanto, 2 deles, Josué e Caleb, deram um relatório positivo, com sentimento de confiança e fé. Eles criam na soberania de Deus, criam na onipotência divina, criam nas promessas de Deus. E eles disseram: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então podemos. Se o Senhor se agradar de nós, podemos. Apesar disso, meus irmãos, toda a congregação de Israel disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E por causa desse relatório negativo, o povo de Israel ficou 40 anos rodando praticamente no mesmo lugar, por causa da falta de fé, desobediência, murmuração. Os que saíram de 20 anos para cima não entraram na terra, exceto Josué e Caleb, que foram perseverantes em seguir o Senhor. Mas aqueles que saíram de 20 anos para cima, exceto Caleb e Josué, todos morreram no deserto. Apenas seus filhos entraram. Passaram-se 40 anos. Finalmente, Israel entra na terra prometida. E agora? Chega o momento da divisão da terra entre as 12 tribos. E todos chegaram querendo a melhor terra, a mais produtiva, a mais fácil de ser conquistada, a planície, o vale. Também chegaram os filhos de Judá, a Josué, e Caleb lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando fui espiar a terra e relatei como sentia no coração, mas meus irmãos espalharam medo no meio do povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor. Naquele dia Moisés me fez a seguinte promessa: Caleb, você perseverou em seguir o Senhor meu Deus, por isso fique certo de que você e seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. Agora já estou com 85 anos. 85 anos subindo a montanha. 85 anos conquistando o monte prometido por Deus. Ele diz: estou forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. 85 anos guerreando as guerras do Senhor e perseverando em servir ao Senhor. O senhor Elias está com 85 anos, está batalhando as guerras do Senhor, servindo a Deus com seus dons e talentos, com alegria no coração, com disposição. E Caleb chega a dizer: agora, pois, dá-me este monte. Caleb não escolheu o caminho mais fácil, a cidade já conquistada. Ele diz: dá-me este monte. Lá estavam os Enaquins, descendentes de gigantes, e as cidades não conquistadas, grandes e fortes cidades, cidades com muralhas altas, cidade com homens valentes, cidades com homens fortes e altos. Mas mesmo assim ele diz: dá-me este monte. Enfim, meus irmãos, o que nós aprendemos com Caleb, que desafiou os limites da idade e de tudo que poderia impedi-lo na conquista de um território prometido por Moisés? Com Caleb aprendemos, em primeiro lugar, que não devemos ter medo de enfrentar os maiores e piores desafios da vida. Dá-me este monte. Este monte era o lugar de onde os espias fizeram o seu relatório pessimista, negativo, porque ali se encontraram com os filhos de Enaque, que deixaram uma forte impressão sobre eles.
Eles são fortes e nós fracos. Eles são gigantes e nós pequenos. Eles são homens e nós gafanhotos. Esses 10 espias tinham uma visão distorcida da realidade. E por esta razão ele disse: dá-me este monte. Este monte foi considerado impossível de ser conquistado pelos espias. Mas Caleb diz: dá-me este monte. Dá-me este monte para convencer o povo que Deus é maior do que os nossos gigantes. Esses gigantes, meus irmãos, são fortes, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O medo paralisa, o medo atrofia, o medo traz pavor, o medo faz derreter o nosso coração. Não tenha medo de enfrentar os maiores e piores desafios da vida. O salmista Davi chega a dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem temerei? O Senhor está conosco. Ele é o Deus provedor, guardador, sustentador, amparador, aquele que nos ilumina porque Ele é a nossa luz, aquele que nos salva porque Ele enviou Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, aquele que nos santifica porque nós temos a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo de enfrentar os piores e maiores desafios da vida, porque Deus está conosco. O Senhor Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eis que estou no meio de vós. Deus está conosco. Deus é maior do que os nossos gigantes. Deus é maior do que os nossos problemas. Deus é maior do que as nossas dificuldades. Mas vejam bem, com Caleb aprendemos, meus irmãos, em segundo lugar, que jamais devemos abrir mão das promessas de Deus. Muitas vezes na vida, presbítero Elias, nós queremos mais olhar para trás do que para frente. Muitas vezes nós queremos mais desistir do que prosseguir. Mas Caleb disse para Josué: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Caleb conhecia as promessas de Deus. Ele não abria mão das promessas divinas para a sua vida, porque ele sabia que Deus não é homem para mentir. Deus sempre cumpre o que Ele promete. Caleb tinha 40 anos quando espiou a terra. E ele fez um relatório positivo, porque ele confiava nas promessas de Deus. Ele relatou como sentia no coração, um relatório cheio de fé e confiança. A promessa de Deus era: a terra em que puser a planta do seu pé será tua e de teus filhos. Os anos se passaram, e agora ele disse: eis, agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Deus cumpre as suas promessas, meus irmãos. Ele está conosco na juventude, na meia-idade e na velhice. E na velhice ainda nós podemos dar muitos frutos para Deus. Não é hora ainda de pendurar as suas chuteiras, mas é hora de trabalhar para Deus, de servir ao Senhor. E aqui nós podemos ver, Caleb tinha 40 anos quando espiou a terra da Palestina, andou pelo deserto 38 anos com o povo de Israel. Em seguida, a conquista da terra prometida perdurou por mais de 7 anos. Caleb tinha 85 anos, era, portanto, um homem idoso. Entretanto, o tempo não produziu em Caleb amnésia, Alzheimer, esquecimento. Muito pelo contrário, o tempo amadureceu a promessa em seu ser, em seu interior, na sua vida. Depois de 45 anos, Caleb se lembrava das promessas de Deus em sua vida como se fosse agora, como se fosse hoje. O tempo não apagou as promessas de Deus em sua mente.
O tempo foi um instrumento de Deus para moldar, aperfeiçoar, renovar o compromisso dele com Deus. Nunca é tarde demais para subir as montanhas e derrotar gigantes. Quem não gosta de velhice, quem não gosta da longevidade, que morra cedo. O senhor Elias está aqui vivendo, para a glória de Deus, 85 anos. Quem tem 85 anos aqui? Pastor Antônio vai fazer 90 anos. 5 anos a mais, né, senhor Elias? Né? Acho que é só o pastor Antônio. Mais alguém, 85? Só o presbítero Elias, hein? E o pastor Antônio, que vai fazer 90 anos. E nós podemos ver aqui, meus queridos irmãos, os outros 10 espias desesperaram o povo, depreciaram a terra que tinham sondado, e esses 10 espias não creram nas promessas de Deus, pois estavam sendo levados pelas aparências. Olharam para a terra e viram gigantes, olharam para as cidades cananeias e viram muralhas enormes e portões trancados, olharam para si mesmos e viram gafanhotos. Se ao menos tivesse olhado para cima pela fé, eles tinham visto aquele que é todo-poderoso para destruir todos os nossos inimigos e cumprir todas as suas promessas. Meus irmãos, nós também temos promessa de Deus. É por isso que nós devemos prosseguir. Nós temos a promessa de uma cidade santa, da nova Jerusalém que vai descer do céu para a nova terra. E a Bíblia diz que nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós esperamos as promessas de Cristo. O Senhor Jesus disse: não se turbe em vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Nós temos promessa de Deus. Por isso vale a pena servir a Jesus, andar com Jesus, proclamar o seu nome, testemunhar das suas maravilhas, falar daquilo que Ele é na sua vida, falar da cruz, falar da ressurreição, falar da ascensão, falar da entronização de Cristo à direita do Deus Pai, e nesse exato momento Ele está intercedendo por nós, e falar da sua volta gloriosa, que Ele há de voltar para buscar a sua igreja. Nós aguardamos essas promessas. Mas com Caleb aprendemos, em terceiro lugar, que devemos perseverar em seguir ao Senhor. A maior tragédia da vida cristã é de existência. É olhar para trás. Caleb perseverou porque ele não cria que existem inimigos invencíveis. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se tivermos Deus do nosso lado, não existe inimigo invencível, qualquer que seja ele, porque ninguém é mais poderoso do que o Deus Todo-Poderoso, porque ninguém é mais alto do que o Altíssimo. Se nós dependemos de Deus, nós venceremos qualquer batalha. Paulo estava preso em Roma por causa da fé, perseguido pelo Império Romano, e ele escreve a carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria, e ele chega a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Caleb perseverou porque o Senhor era a razão de sua fé, de sua existência, de sua vida. Caleb perseverou porque ele sabia que Deus abre portas onde não há portas e abre caminhos onde não há caminhos. É o Senhor que abriu o Mar Vermelho e o Rio Jordão para o povo passar a pé enxuto. Caleb perseverou porque ele sabia que Deus é provedor. Deus sustentou o seu povo no deserto com o maná que caía do céu e fez a água sair da rocha para matar a sede do seu povo. Caleb perseverou em seguir o Senhor porque ele sabia que não existem fortalezas intransponíveis, porque Deus fez que as muralhas de Jericó caíssem. Caleb perseverou em seguir o Senhor porque sabia que Deus é mais forte do que os gigantes de nossa vida. Por isso ele disse: dá-me este monte, porque onde estão os enaquins, os gigantes, porque o Senhor está comigo para desapossá-los como prometeu.
Ah, meus queridos irmãos, como diz o apóstolo João, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Enfim, Caleb perseverou porque o Senhor estava com ele. A força da perseverança de Caleb não vinha dele mesmo, mas do Senhor. É a perseverança do Senhor nos santos. Segundo Luiz Berkoff, a perseverança dos santos é a contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina iniciada no coração tem prosseguimento e se completa. Paulo diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor Jesus não desiste de nós. Jesus diz o seguinte: aquilo que o Pai me deu é maior do que eu tudo, da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nós estamos na mão de Jesus. Que você possa se enxergar na mão de Jesus. E aí Jesus fechou a mão e você dentro da mão dele. E ele fala assim: da minha mão ninguém pode te tirar. Nem o mundo, nem o pecado, nem o diabo, nem os gigantes da vida, nem os problemas da vida, ninguém pode te tirar da minha mão, porque você é meu, e eu te comprei com meu sangue vertido na cruz do Calvário. De fato, meus irmãos, nós perseveramos porque Deus não desiste de nós. Finalmente, eu quero concluir esta mensagem narrando a importância da perseverança na vida do crente em Cristo, com a vida do presbítero Elias. O presbítero Elias nasceu no dia 11 de setembro de 1938, na cidade de Chalé, Minas Gerais. A família do presbítero Elias era uma família numerosa, e ele era o quinto filho desta família. Eram 14 irmãos. E o presbítero Elias foi o primeiro crente da família. Jesus foi lá e falou assim: olha, isso aqui é meu. Eu comprei com meu sangue. E eu selei com o Espírito Santo, para ser meu para sempre. Foi superintendente da escola dominical, diácono da igreja presbiteriana de Alto Chalé, servindo a Deus. Casou-se com Dona Geni, em 8 de novembro de 1958, vão fazer 65 anos de vida conjugal, Dona Geni. Presbítero Elias tinha 20 anos, Dona Geni 16 anos. Perseverança em servir ao Senhor até hoje, e perseverança em cuidar da Dona Geni, e a Dona Geni cuidar dele. 65 anos. Família abençoada de 5 filhos: Sebastião, Lídia, Hélito, Edson e Ronaldo. 14 netos e 7 bisnetos. Porque um está chegando, né? É os 7 bisnetos. Mudou-se para Belo Horizonte em 31 de dezembro de 1965. Veio para trabalhar. Trabalhou em 2 empresas, CBS e Liquigás. Liquigás, né? Liquigás. E aí ele aposentou. Aposentou por causa da doença de Chagas, em 1974. O médico diagnosticou: você não pode trabalhar mais. Se o senhor não aposentar, o senhor vai morrer. No entanto, o médico já morreu, o senhor Elias está presente aqui. Deus preservou a vida dele. Ele esperou mais um ano ainda para aposentar. Aposentou em 1975, por invalidez. Doença séria de Chagas, coração incha. Mas Jesus estava segurando o coração dele para viver até o dia de hoje, para a glória de Deus. Em 1995, pastor Antônio já era pastor aqui. Presbítero Elias, às vezes era levado às pressas para o hospital para ser tratado por causa do problema de doenças de Chagas. E ele, então, a igreja começou a orar. E Deus curou o seu Elias. E em 95, ele foi diagnosticado, curado da doença de Chagas. Deus ouviu as suas orações e as orações da igreja em seu favor.
Ele foi membro da igreja presbiteriana, da Quinta Igreja, desde 1971, servindo a Cristo aqui na congregação presbiteriana de Lindéia. Desde 1971, a igreja começou aqui em março de 1970, na casa do seu Pedro e dona Umbelina. E em novembro de 1970, fizeram aqui uma pequena congregação neste lote que foi doado pelo presbítero Salomé, o presbítero responsável na época pela congregação. E em 71, o presbítero Elias vem com a sua família para frequentar esta congregação aqui no bairro Lindéia. E em 1972 ele foi superintendente da congregação. Em 1973 ele foi eleito presbítero da Quinta Igreja e foi o terceiro presbítero responsável para conduzir os trabalhos da congregação até a sua organização em 1976, no dia 2 de maio de 1976. Portanto, presbítero Elias tem 50 anos no presbiterato da Igreja Presbiteriana do Brasil. 3 anos como presbítero da Quinta Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e 47 anos no presbiterato dessa igreja, ininterruptos. 85 anos para a glória de Deus, servindo a Cristo. Uma vida dedicada a Deus, perseverança no cuidado com a família, amor à obra de Deus, sem medir esforço no trabalho do Senhor. Presbítero Elias tem uma vida abençoada, porque Jesus é a razão da sua esperança. Jesus é a pessoa mais importante na vida dele. Jesus entrou na história do seu Elias para nunca mais sair. E é por isso que ele persevera até hoje, porque Jesus é a razão da sua fé e da sua vida. Presbítero Elias, você é um grande exemplo de fé e de amor a Deus para todos nós. E que Deus continue te abençoando. Abençoando a sua esposa, que nesses anos todos do seu lado, 65 anos de vida conjugal. Que Deus continue abençoando vocês, para que vocês continuem sendo um exemplo de vida, servindo a Cristo, o Senhor da vida de vocês. A Deus toda a glória, todo louvor, toda a honra pela vida de vocês, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida e família. Vamos orar?